As porções reunir e registros ocupam um lugar muito particular dentro da nossa matriz textual. Elas não são apenas mais duas porções dentro de uma narrativa, elas encerram o livro de Êxodo. E quando observamos atentamente o modo como esse livro termina, percebemos que o texto está fazendo algo extremamente sofisticado. Ele cria um espelhamento deliberado com o início da própria Torá. O livro de Gênesis começa descrevendo a criação do mundo e o livro de Êxodo termina descrevendo a construção de uma estrutura que reflete essa mesma ordem. Ou seja, o primeiro livro começa com a formação do cosmos e o segundo termina com a formação de uma civilização. Entre esses dois momentos surge uma pergunta fundamental: como a ordem do universo pode se tornar também a ordem da vida humana? É exatamente essa pergunta que essas duas porções começam a responder. Se olharmos para o início desse segundo ciclo, nós encontramos um cenário muito específico: um povo escravizado, sem autonomia política, sem instituições próprias, sem organização coletiva independente. O livro começa dentro de um império, mas ao longo da narrativa algo gradual acontece. Primeiro ocorre a libertação, depois vem a formação de uma identidade coletiva. Depois surgem leis, depois responsabilidades e finalmente aparece algo ainda mais complexo: a construção de uma estrutura capaz de organizar a vida coletiva. Essa estrutura é o tabernáculo. E nesse ponto, a narrativa deixa de falar apenas de libertação, ela começa a falar de civilização. A própria sequência da porção revela um processo extremamente preciso de reorganização social. Primeiro ocorre a reunião da comunidade, assim como explica o nome da porção, reunir. Como vimos na versão da análise estrutural, esse gesto aparentemente simples, que Moisés reúne toda a congregação, estabelece que, antes de tudo, precisa existir comunidade organizada para formar um corpo coletivo capaz de agir em comum. E depois da reunião surge um segundo elemento igualmente importante: a contribuição voluntária. Tudo nasce de uma participação consciente. Civilizações maduras e duradouras não se constroem apenas com poder, elas se constroem quando as pessoas escolhem participar. Depois surge um terceiro elemento fundamental: o trabalho especializado. Bezalel, Oliav e os artesãos aparecem como aqueles capazes de transformar matéria em forma. A construção exige habilidade, conhecimento e cooperação, ou seja, a ordem social não nasce apenas de boas intenções, ela exige sabedoria, técnica e coordenação. Por fim, aparece um elemento surpreendentemente moderno, que é a prestação de contas. O texto registra cuidadosamente o peso de ouro, da prata e do cobre utilizados. A contabilidade aparece dentro da própria narrativa sagrada, sustentando assim o significado coletivo de transparência em sua base material. Observando novamente a linguagem utilizada na descrição,
da construção do tabernáculo, percebemos que ela ecoa deliberadamente a narrativa da criação do mundo. No primeiro ciclo, no livro de Gênesis, encontramos uma sequência repetida ao longo dos dias da criação. Deus faz, Deus vê, Deus conclui e abençoa. No final desse segundo ciclo, livro de Êxodo, encontramos algo surpreendentemente semelhante. Moisés observa a obra é concluída e Moisés abençoa o povo. Esse paralelismo textual sugere algo extremamente profundo. O tabernáculo está sendo apresentado como um microcosmo. E isso é extraordinário, uma espécie de criação simbólica da ordem do universo dentro da vida humana. Se a criação descreve o movimento em que o mundo se torna habitável para a vida humana, a construção do tabernáculo descreve o momento em que a vida humana se torna capaz de se alinhar com a ordem da criação. Eu acredito que se toda a humanidade tivesse esse conhecimento mínimo do que realmente foi o templo, o que o templo representava para o mundo, ele jamais teria sido destruído. E agora, aprofundando o que estudamos no vídeo anterior, podemos rever que é nesse contexto que aparece um dos símbolos mais profundos da matriz de estudo, o candelabro de 7 braços. Como citei antes, ele possui significados profundos ligados ao serviço do templo e à vida espiritual de Israel. É importante sempre reconhecer isso claramente e lembrar que estamos fazendo uma leitura filosófica voltada a não-judeus e até aos que não têm religião alguma, procurando aprender com essa matriz. Essa leitura procura apenas clarear questões universais, especialmente aquelas ligadas à consciência, à ordem moral e à organização da vida coletiva, reconhecendo explicitamente que a preservação dessas fontes pertence a Israel. Inclusive, seguindo a orientação dos legisladores de que não-judeus podem aprofundar o estudo dessas fontes para compreender melhor os princípios universais ligados às chamadas leis de Noé, e assim poder assumir e cumpri-las corretamente. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos observar o candelabro também como uma imagem filosófica poderosa. Observando com atenção a descrição do candelabro, percebemos algo curioso. Ele não é descrito apenas como um objeto, ele é descrito como uma forma orgânica. O texto fala de ramos, de botões, de flores. O candelabro não é uma estrutura geométrica rígida, ele é apresentado como uma espécie de árvore moldada em ouro. E essa imagem é extremamente sugestiva. Ela aproxima o candelabro de um símbolo muito antigo, presente em muitas tradições de sabedoria, a árvore da vida. E dentro dessa matriz de estudo, essa imagem é repetidamente associada à sabedoria, à vida e à luz. O candelabro, portanto, não é apenas um instrumento religioso e de iluminação. Ele pode ser compreendido como uma representação simbólica da própria estrutura da vida. Essa estrutura orgânica possui 7 braços. Esse número não é aleatório, ele ecoa diretamente com o padrão fundamental que aparece logo no início dos ciclos.
os 7 dias da criação. A narrativa da criação descreve um processo gradual de organização da realidade. A cada dia, algo novo se estrutura. A luz, a separação entre águas e céus, a terra firme, a vida vegetal, os ciclos celestes, os seres vivos. Cada etapa introduz uma nova camada de ordem do universo. A criação não surge pronta, ela se organiza progressivamente. Por isso, na minha metodologia noética, o candelabro aparece para refletir esse mesmo princípio. 7 pontos de luz, 7 momentos de clarificação, 7 etapas de organização da realidade e o 7º dia. Esse processo de clarificação não acontece apenas de forma individual, ele também acontece no ritmo do tempo, nos ritmos da vida humana. E um significado ainda mais integrado com o candelabro, como símbolo do ciclo de consciência, poderá ser explorado com mais profundidade na série Noah, o Básico em Ordem. Porque nessa leitura noética, o símbolo está diretamente ligado aos ciclos da vida humana. Existe ainda um terceiro nível de leitura que torna essa estrutura ainda mais interessante. O tabernáculo não reflete apenas a ordem do cosmos, ele também pode ser compreendido como uma imagem da própria estrutura do ser humano. O tabernáculo possui níveis: o pátio exterior, onde acontecem as ações, o espaço interior, onde se organiza os objetos sagrados, e o espaço mais profundo, onde se encontra a arca. Essa estrutura lembra muito a própria estrutura da vida humana. Existe o nível das ações, existe o nível da consciência e existe um núcleo mais profundo que orienta toda a vida. E nesse modelo, o candelabro aparece exatamente no espaço da consciência, o espaço onde a luz precisa surgir. Antes de transformar o mundo exterior, a luz precisa primeiro organizar o interior. Aqui aparece também uma ideia profunda que a matriz descreve através do conceito de contração. Para que o mundo exista, a presença finita precisa se contrair. A realidade precisa de espaço para surgir. O universo nasce quando o infinito abre lugar para o finito. A construção do tabernáculo representa um movimento inverso. Depois que o mundo foi criado e a humanidade começou a organizar sua vida coletiva, surge a possibilidade de construir uma estrutura capaz de reabrir espaço para a presença. Assim, surge um movimento duplo. Primeiro, a presença se contrai para se permitir que o mundo exista. Depois, o ser humano organiza o mundo de forma que a presença possa voltar a se manifestar. Esse movimento conecta 3 dimensões fundamentais: a ordem do cosmos, a ordem moral da sociedade e o crescimento da consciência humana. Quando toda essa estrutura está pronta, ocorre o momento final da narrativa. A presença desce e preenche o tabernáculo. Mas o texto acrescenta um detalhe surpreendente. Moisés não consegue entrar. E isso revela um limite fundamental.
o ser humano pode organizar a sociedade, pode construir instituições, pode desenvolver consciência, pode preparar as condições, mas a presença não é produzida diretamente pelo esforço humano. Ela aparece quando a realidade humana alcança um certo grau de alinhamento com a ordem mais profunda da criação. Entre todos os detalhes técnicos descritos na porção, existe um episódio aparentemente pequeno que, quando observado com atenção, revela uma das ideias mais profundas de todo o texto. A matriz apresenta uma contabilidade extremamente precisa dos materiais utilizados na construção do tabernáculo. Cada pessoa contribui com meio ciclo de prata. E quando Moisés realiza a contagem, o número total corresponde exatamente ao esperado para a formação das bases estruturais do tabernáculo. Mas sobra uma quantidade pequena de prata, 1.775 ciclos. E esse detalhe gera uma pergunta: o que foi feito com essa prata restante? Segundo os comentários preservados na tradição, Moisés inicialmente não se lembrava do destino desses ciclos, até que se torna clara. Essa prata foi utilizada para os ganchos que conectavam as colunas da estrutura. Esse detalhe aparentemente técnico foi interpretado por muitos sábios como uma imagem extremamente profunda da própria comunidade humana. Na matriz interpretativa, os grandes números redondos da contagem representam a estrutura principal da comunidade, mas os números restantes, aqueles que não se encaixam perfeitamente na contagem, representam algo diferente. Eles representam aqueles que parecem estar fora da estrutura, pessoas que não parecem se encaixar, pessoas que parecem estar à margem, pessoas que parecem não possuir um lugar claro dentro da ordem estabelecida. Elas são chamadas em algumas interpretações de almas esquecidas. Mas é justamente aqui que aparece um paradoxo. Essas almas aparentemente marginais não são descartadas. Elas se tornam exatamente aquilo que conecta toda a estrutura. Os ganchos, os pontos de ligação, os elementos que unem as colunas, ou seja, aquilo que parecia estar fora da estrutura, acaba se tornando aquilo que sustenta a própria conexão da estrutura. E essa imagem possui uma força simbólica enorme. Em toda a comunidade existem pessoas que parecem ocupar lugares centrais, líderes e especialistas, responsáveis por decisões importantes, mas existem também pessoas que parecem não ocupar posição visível, pessoas discretas, pessoas silenciosas, pessoas que parecem não ter papel central. E, no entanto, muitas vezes são exatamente essas pessoas que sustentam as conexões invisíveis que mantêm uma comunidade viva. Dentro de uma leitura noética, essa imagem pode ser compreendida como uma reflexão sobre a própria natureza da retificação humana. A transformação humana nem sempre acontece através de estruturas visíveis. Muitas vezes ela acontece através daqueles que estavam à margem, pessoas que estavam fora do centro, mas que acabam se tornando os pontos de reconexão da comunidade. Nesse sentido, aquilo que parecia insignificante revela um papel fundamental, os ganchos que ligam uma estrutura.
E esse detalhe também dialoga profundamente com o processo de clarificação que vimos no candelabro, porque muitas vezes aquilo que precisa ser iluminado não está no centro da consciência, está justamente nas partes esquecidas, nas partes negligenciadas, nos erros não reconhecidos, nos aspectos da vida que parecem estar fora do lugar. Quando esses pontos são iluminados, algo curioso acontece. Eles deixam de ser fragmentos dispersos e passam a se tornar pontos de conexão. E quando reunimos todos os elementos dessa poção, percebemos que ela descreve um processo extremamente completo: a reunião da comunidade, a contribuição voluntária, a responsabilidade econômica, o trabalho criativo, a clarificação da consciência e até mesmo o reconhecimento daqueles que parecem estar à margem. E tudo isso faz parte da construção de uma estrutura capaz de sustentar a presença. Quando reunimos todos esses elementos, percebemos que há algo marcante, muito marcante. O livro desse segundo ciclo começa com um povo escravizado dentro de um império e termina com esse mesmo povo construindo uma estrutura capaz de sustentar a presença. Entre esses dois momentos, a libertação se transforma em civilização.